pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje sábado, então, quero resolver com vocês dois exercíciozinhos relacionados à dureza, né? Um de dureza Brinell e um de dureza Vickers, que foram os tópicos que a gente abordou na nossa última aula síncrona, tá? Então, primeiro exemplo, ele diz o seguinte, ó. Uma empresa recebeu um lote de chapas cujos dados correspondentes ao material da chapa, espessura da chapa e a dureza medida são as representadas abaixo. Determine o diâmetro da esfera correta que foi empregado para realizar essa medição. Então a gente tem o material da chapa, é o fofo ou ferro fundido, né? Então quando vocês lerem aí que o material é fofo, é ferro fundido, tá? Espessura dessa chapa 2,1 milímetros e segundo o fabricante ou fornecedor, ela tem uma dureza Brinell de 300 HB, tá? Então o que a gente vai fazer? Primeiro, né, sabendo que esse material é o ferro fundido, a gente vem para a nossa primeira tabelinha e vê aqui, ó, que para aços e ferros fundidos, o fator de carga é de 30, tá? Uma vez que eu sei que o fator de carga para o ferro fundido é 30, eu venho para a próxima tabelinha, né? E aqui, o que eu vejo? Ó, minhas possibilidades de esfera, de 10, de 5 e 2,5, fator de carga de 30, fator de carga de 10, fator de carga de 5, fator de carga de 2,5. Então a gente está interessado nessa coluna aqui, onde o fator de carga é 30. Então se a esfera é 10 e o fator de carga é 30, eu vou aplicar uma força de quanto? De 3.000 kgf. Então, ó, primeira formulinha que eu vou usar é essa daqui, ó. P, que é a profundidade da minha calota esférica, vai ser igual a força aplicada dividido por π vezes o diâmetro da esfera vezes a dureza Brinell, tá? Então, ó, considerando a esfera de 10, eu vou ter uma força de 3.000 kgf, a gente acabou de ver na tabela. Então, aplicando nessa formulazinha, ó, profundidade da minha calota ou profundidade de impressão vai ser a força de 3.000 kgf dividido por π vezes o diâmetro da esfera, que é de 10, vezes a dureza informada pelo meu fabricante, 300. Fiz as continhas, deu uma profundidade de 0,318 milímetros. Agora eu pego esse valor e multiplico por 17, porque a norma me diz que a altura, a espessura do meu material, né, tem que ser de pelo menos 17 vezes o valor da profundidade de impressão. Então, significa que esse material aqui, para que eu pudesse usar a esfera de 10, ele teria que ter uma espessura de pelo menos 5,41 milímetros, e ele não tem, ó, ele tem 2,1, então a esfera de 10 eu não posso usar. Vamos olhar a nossa outra possibilidade, ó. Usar a esfera de 5 para um material que tem fator de carga de 30 dá uma força aí de ensaio de 750 kgf. Então, vamos fazer a continha de novo, considerando a esfera de 5 e força de 750 kgf. Então, fica lá, ó, profundidade igual 750 kgf de força dividido por π vezes 5, que é o diâmetro da esfera, vezes 300, que é a dureza informada lá pelo meu fornecedor. Essa continha dá 0,159 milímetros, que mais uma vez, quando eu multiplico por 17 por questões de norma, né, fala que me diz que esse material, para que eu pudesse usar uma esfera de 5, essa chapa precisaria ter pelo menos uma espessura de 2,7 milímetros. Ela não tem, ela tem 2,1, ou seja, não poderei usar a esfera de 5 milímetros. Vamos então para a nossa última possibilidade, esfera de 2,5. Para a esfera de 2,5, um fator de carga de 30, eu tenho que usar uma força de 187,5. Então, vou repetir a continha usando uma força de 187,5 kgf e uma esfera de 2,5 milímetros. Então, P, que é a profundidade da impressão, vai ser força de 187,5 kgf dividido por π vezes 2,5 milímetros, que é o diâmetro da esfera, vezes 300, que é a dureza. Fiz a continha, 0,079 milímetros e, pela norma mais uma vez, eu multiplico por 17 e vejo que esse material, para que eu pudesse usar a esfera de 2,5, ele teria que ter pelo menos uma espessura de 1,35 milímetros, e ele tem uma espessura maior, até o 2,1.
Então a esfera correta que eu vou utilizar é a de 2,5 milímetros. Tranquilo, né, gente? Esse acho que é um pouquinho mais completo do que o que a gente fez em sala. Quero fazer um também de dureza Vickers, né, que também é bem tranquilo. Então, ó, determine a dureza de um material empregando a técnica Vickers, sendo que as marcas das diagonais, lembra, né, na Vickers, o meu penetrador ele não é mais esférico, ele agora é uma pirâmide de base quadrada. Então, eu vou conseguir medir diagonais, que eu chamei de diagonal 1 e diagonal 2, assim como força empregada são especificadas abaixo. Então, ó, o valor da diagonal 1 é 0,76 milímetros, da diagonal 2 é 0,71 milímetros e a força empregada é de 70 kgf. Primeira coisa, calcular a média das duas diagonais. Então, ó, D1 mais D2 dividido por 2, ou seja, 0,76 mais 0,71 dividido por 2, a média das minhas duas diagonais é de 0,735 milímetros. Agora que eu conheço o valor de D, que é a média das diagonais, eu venho para o cálculo da dureza Vickers HV. Então HV vai ser igual a 1,8544 vezes o valor de força, que é de 70 kgf nesse exercício, dividido pela média das diagonais ao quadrado, ou seja, 0,735 ao quadrado. Fazendo as substituições e resolvendo a continha, eu encontro a dureza Vickers desse material, que é de 240,28 HV, tá? Bom, gente, bem tranquilos os exercícios. Vou deixar um para vocês me entregarem via Moodle até o dia 31 de dezembro de 2020. É isso, nos vemos na segunda-feira na nossa aula síncrona. Muito obrigado, pessoal.